A história do milagre em que o profeta Elias intercede pela volta da chuva em Israel é uma das mais marcantes demonstrações de fé e perseverança nas Escrituras. Após anos de seca em todo o território, o céu parecia selado, as colinas rachadas pela falta de água e o coração do povo endurecido. O episódio narrado em Reis 18 começa depois do confronto de Elias com os profetas de Baal, momento em que o povo reconhece novamente o Senhor como o verdadeiro Deus. Mas o solo ainda estava seco, e Elias sabia que o arrependimento precisava ser acompanhado de restauração, inclusive a restauração da chuva. O rei Acabe estava exausto, e o povo esperava silencioso algum sinal. O profeta subiu ao cume do Monte Carmelo, o mesmo lugar onde havia testemunhado o fogo divino consumir o sacrifício. Ali ajoelhou-se e colocou o rosto entre os joelhos. Vai e olhe para o mar, disse ele a seu servo, que o acompanhava em silêncio. Veja se há algo lá fora. O jovem saiu correndo até o penhasco. O mar, espelhando o céu sem nuvens, parecia zombar da esperança. Ele voltou e respondeu: Não há nada, meu senhor. Elias apenas balançou a cabeça e calmamente respondeu: Volte lá, olhe de novo. A cada novo retorno, o servo via o mesmo horizonte vazio. A terceira, a quarta, a quinta vez, o vento trazia apenas poeira e o som do mar. O servo começou a hesitar, o sol ardia sobre suas costas. Meu senhor, insistiu, preocupado, não há sinal algum. Talvez não seja o tempo. Elias abriu os olhos e, sem se mover, disse: O tempo pertence a Deus. Ele falou que enviaria chuva e a sua palavra não volta vazia. Volte lá mais uma vez. Quando o servo retornou pela sétima vez, a sua voz estava trêmula de emoção. Há algo lá longe, disse ofegante. Uma nuvem pequena como a mão de um homem sobe do mar. Elias se levantou de um salto, o cansaço desapareceu de seu corpo. Vá imediatamente e diga a Acabe: prepare o carro e desça, antes que a chuva o impeça. O servo correu para baixo do monte, e em pouco tempo o vento começou a mudar. O céu, antes limpo, escureceu. O cheiro de terra molhada começou a se espalhar. As nuvens cobriram o horizonte e num instante a chuva despencou como um rio derramado do céu. As ruas e os campos, por tanto tempo estéreis, se tornaram vida novamente. Os agricultores caíram de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Crianças abriram os braços para receber a chuva no rosto. Elias, tomado pelo Espírito de Deus, correu diante do carro do rei até a entrada de Jezreel, tão leve que parecia voar. A promessa de restauração havia se cumprido. O Senhor mostrara mais uma vez que ele ouve o clamor sincero e não esquece os que confiam nele. Mas o milagre da chuva não era apenas sobre nuvens e água, era sobre o poder da fé persistente. Elias não viu o sinal de imediato, precisou insistir 7 vezes sem desanimar. Em cada retorno do servo, o profeta reafirmava em silêncio: Deus é fiel. Sua confiança era como uma raiz profunda que não se dobra ao vento da dúvida. E este é um lembrete poderoso. Muitas vezes a resposta de Deus começa como uma pequena nuvem, quase invisível, que exige olhos treinados para ver a esperança quando tudo ao redor parece seco. Numa conversa posterior, o servo confessou seu espanto. Eu duvidei, Elias. Quando voltei a 4ª vez e vi o mesmo céu vazio, meu coração se apertou. Achei que Deus talvez tivesse nos esquecido. Elias colocou a mão sobre o ombro do jovem e respondeu: Filho, a fé não é apenas crer quando vemos. É continuar crendo quando voltamos 7 vezes e o céu ainda parece o mesmo. É confiar que mesmo no silêncio, Deus está preparando a resposta. Aprenda a esperar com reverência, porque o Senhor nunca se atrasa. A narrativa dessa oração pela chuva é uma poderosa imagem de perseverança espiritual. Quantas vezes nos vemos como o servo correndo de um lugar para outro, olhando para horizontes vazios e concluindo: não há nada. Quantas vezes deixamos de seguir ao monte mais uma vez, porque a esperança parece pequena demais. Elias nos ensina que a fé genuína não ignora a demora, mas permanece firme mesmo quando os sinais são mínimos. O servo viu apenas uma nuvem pequena, mas Elias reconheceu nela o primeiro sinal de um céu prestes a se abrir. Há também uma beleza silenciosa na postura do profeta. Ele não discutiu com Deus, ajoelhou-se, colocou o rosto entre os joelhos e esperou. Às vezes, as maiores vitórias espirituais acontecem nesse tipo de silêncio humilde, onde a grandeza da fé se expressa pela quietude. Elias não precisava ver trovões para ter certeza da promessa. Sua confiança era mais alta que o Monte Carmelo e mais profunda que o mar diante dele.
Hoje, essa história ecoa nos corações que atravessam desertos emocionais, crises financeiras, enfermidades ou medos que parecem não ter fim. O mesmo Deus que ouviu Elias ouve cada oração feita com sinceridade. A chuva espiritual que você espera talvez ainda esteja apenas como uma pequena nuvem à distância, mas ela virá. Pode ser um novo emprego, uma reconciliação, uma renovação interior. O importante é continuar orando, continuar subindo o monte com o rosto voltado para o chão e o coração voltado para o céu. Quando o servo olhou novamente e viu o primeiro sinal, parecia insignificante. No entanto, foi nesse detalhe que o milagre começou. Assim também acontece conosco. A restauração de Deus pode se manifestar discretamente. Um gesto, uma coincidência, uma palavra de encorajamento, um sopro de paz no coração. Nesses pequenos começos, o céu começa a se fechar para a seca e a se abrir para a chuva. Elias seguiu o caminho até o entardecer, enquanto as gotas caíam sobre sua pele. Cada passo era uma celebração silenciosa da fidelidade divina. O Senhor é Deus, repetia ele, enquanto o trovão ecoava sobre o Carmelo. E se você, hoje, se encontra cansado, esperando uma resposta que parece tardar, lembre-se da pequena nuvem. Ela pode parecer distante e fraca, mas dentro dela está contida a promessa de abundância. Deus nunca esquece dos que persistem. Ele vê o esforço de quem volta 7 vezes, a fé que resiste à seca e a esperança que floresce no deserto. Assim como fez chover sobre Israel, ele deseja regar também as suas terras secas, aquelas partes da alma que precisam de nova vida. Confie, ore e não desista. A nuvem está vindo. Se você gostou desta história e sentiu seu coração fortalecido, curta e compartilhe para que mais pessoas se lembrem. Mesmo a menor nuvem pode trazer a mais abundante chuva de bênçãos.